Olá pessoal, boa noite, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Na noite de hoje, a nossa palestra, e ela é atemporal, então a qualquer momento que você esteja assistindo, é porque houve um direcionamento por alguma necessidade sua para este momento. Vamos falar sobre o nascimento. Por que a gente nasce? Qual é a finalidade da vida? E por que a gente passa por tantas situações boas e ruins durante a vida? Nós vamos começar falando então a respeito da necessidade da reencarnação. E mesmo para quem não acredita em reencarnação, e ninguém é obrigado a acreditar nisso, o porquê que a gente nasce? Para quem acredita em reencarnação, nós nascemos puros e ignorantes e vamos passando por processos graduais em diferentes planetas, em diferentes dimensões, em diferentes épocas, vestindo diferentes roupagens físicas, portanto, diferentes corpos físicos, na diversidade sexual, inclusive, para cumprirmos determinadas aprendizagens. Então, o objetivo principal da vida é aprender. Aprender a ser bom, aprender a fazer o bem, aprender a amar, amar incondicionalmente, amar a si, autovalorizar-se, amar ao outro, valorizar ao outro, amar o local onde vive, o planeta que habita, honrá-lo, protegê-lo e vivenciar experiências onde você passa por situações boas ou ruins, permitindo que você faça escolhas e a partir dessas escolhas você transite pela vida aprendendo. Você vivencia então aprendizagens o tempo todo. Nada na nossa vida acontece por acaso. E quando a gente acredita em reencarnação, que a gente sabe que existe um projeto que é feito, pensado junto conosco, ou se não temos maturidade ainda, com espíritos que são simpáticos à nossa causa, que gostam de nós, planejar a nossa existência aqui. Para que a gente possa, em linhas gerais, esse planejamento, passar por determinadas situações que são importantes. Importantes, primeiro, pelos karmas que eu tenho que cumprir, oriundos de outras vidas ou até da mesma vida. Então, existem karmas que a gente adquire ao longo da existência e paga na mesma existência. Não como uma punição, como um castigo, mas porque se nós fizemos coisas erradas, nós desequilibramos a lei da harmonia da energia universal. E aí cabe a nós que causamos a desarmonia reharmonizar essa energia. E reharmonizar essa energia significa reajustar, reequilibrar este momento e esta situação. Então, nós vivemos e planejamos um reencarne para cumprir um karma, que não é um castigo, que não é uma punição, mas que é uma aprendizagem onde eu faço novas escolhas, vivenciando situações muito parecidas com as anteriores e que me permita fazer escolhas, novas escolhas talvez, modificando o meu proceder, modificando a forma como eu sinto, como eu
trabalho as minhas emoções, como eu reajo às situações e até aquelas pessoas que estão envolvidas nessa situação com as quais eu preciso buscar um entendimento, buscar uma harmonia, buscar um equilíbrio. Então, quando a gente fala em cumprir karmas, não se trata de eu não ser responsável por aquilo que eu já causei. Mas ele não demanda sempre um sofrimento. O sofrimento vai depender da forma como eu vejo a aprendizagem. Se eu ver de uma forma negativa, eu vou sofrer. Agora, se eu vejo de uma forma positiva, como uma oportunidade que eu estou sendo testado, para que eu possa me melhorar, para que eu possa burilar as minhas faltas, para que eu possa quitar os meus débitos, buscar uma forma de interagir com os outros mais positiva, mais harmônica, mais equilibrada e me equilibrar neste contexto, ou seja, abandonar determinadas tendências, determinadas vivências, defeitos, erros e evoluir nesse processo, aprendendo a fazer diferente, eu estou cumprindo o meu karma. Então, o maior ou menor grau de sofrimento no cumprimento de um karma não deriva só da lição que eu tenho que aprender, da dureza da lição que eu me impus antes de reencarnar, mas também da forma como eu encaro essa lição e essa aprendizagem. E do quanto eu supervalorizo essa lição e essa aprendizagem em detrimento do valor que ela realmente deve ter. Então, muitas vezes, nós colocamos uma força muito grande no sofrimento, no problema que estamos vivenciando. E a gente esquece que todo problema tem uma solução mais cedo ou mais tarde e de focar nessa solução para resolver o problema, para que doa menos, para que se sofra menos. Todo karma e toda reencarnação, ela vai demandar, então, uma aprendizagem. E mesmo que eu não tenha uma consciência da aprendizagem que eu vim fazer, basta que eu perceba as situações que se repetem na minha vida, a frequência com que essas situações se repetem, o tipo de pessoa que eu atraio para a minha vida. E aí eu vou compreender qual é o meu karma, qual é a aprendizagem que eu vim desenvolver. Às vezes, eu venho para ensinar qualidades que os outros não têm e que precisam aprender comigo. Mas sempre eu venho com a oportunidade de aprender com os outros, com essas situações vivenciadas com os outros, no lugar onde eu estou, a ser melhor. Aprender a fazer o bem, aprender a amar incondicionalmente, ou seja, amar independente dos outros gostarem de mim ou não, conviverem comigo ou não, me aceitarem como eu sou ou não e retribuírem esse amor ou não. O que não significa não pôr limites na vivência alheia. O que não significa aceitar tudo que as pessoas fazem, mas significa você adquirir uma postura de enfrentamento com tranquilidade, com o máximo de harmonia e equilíbrio possível, em relação às situações nas quais você está envolvido, com as pessoas que você está envolvido, para que aí então você possa fazer as melhores escolhas e a partir das melhores escolhas ir guiando a tua caminhada evolutiva, a tua caminhada de vida, a tua aprendizagem nesta vida de uma forma mais harmônica, menos dolorosa e também mais próspera. Então, quando a gente pensa um processo reencarnatório ou pensa a vida, a gente não está aqui só para pagar por coisas ruins que faz. E todos nós erramos, em maior ou menor grau. Então, todos nós, de alguma forma, produzimos situações ruins e devemos consertar essas situações ruins. Mas também viemos para aprender. Então, há situações que vão surgir na nossa vida que demandam uma reflexão, que demandam um esforço, que demandam
um empenho, uma tenacidade, uma perseverança, uma fé, inclusive, de que há solução. E que a solução nem sempre é a que eu espero, ou é a que eu desejo, ou é a que eu planejei, mas é a que é necessária para resolver a situação da melhor forma. Então, a aprendizagem no processo de evolução é constante. Logo, como nós viemos para evoluir, nós vamos estar constantemente aprendendo. E na medida em que a gente vai aprendendo, errando ou acertando, a gente vai evoluindo. Então, é também processo da vida ou da reencarnação, o que cada um acredite, evoluir, se melhorar, avançar espiritualmente, alcançando patamares mais elevados, mentalmente, refletindo, repensando e até modificando pensamentos, crenças limitantes que talvez no passado fizessem sentido e dessem certo, mas que no presente ou no futuro podem não fazer tanto sentido assim e não dar certo. E está tudo bem, porque o mundo, as relações, a vivência muda. Então, a mudança não vem só de mim e não depende só de mim, mas vem dos outros e depende também dos outros. Então, ela não é só individual, ela é também coletiva. Onde um acaba ensinando o outro, um acaba aprendendo com o outro, todos compartilham direta ou indiretamente as aprendizagens nos erros e nos acertos uns dos outros, para que todos possam evoluir, amadurecer, se melhorar, prosperar. E a gente não prospera só materialmente, mas claro, há também uma evolução material. Então eu saio de uma condição de dependência dos meus pais, da minha família, que me criaram, que me educaram enquanto eu era criança e jovem, para que eu vá em busca de uma profissão, de um trabalho, estudar mais, fazer cursos, montar o próprio negócio, trabalhar como empregado, fazer um concurso, enfim, buscar a minha trajetória profissional, educacional, financeira, para que eu possa adquirir bens que me são lícitos. Eu tenho direito a ter dinheiro, a ter trabalho, a ter estudo, a ter conforto, a ter bens materiais. Nunca nos foi ou nos é negado isso. Mas eu não posso esquecer que há outras instâncias de aprendizagem e de evolução que não só a material. Porque senão nós vamos despertando apenas um lado, vivendo unilateralmente. E nós somos seres multilaterais. Nós temos várias facetas. Nós passamos por várias oportunidades de aprendizagem e de evolução em diferentes aspectos da nossa vida. É lícito avançar, evoluir e se melhorar materialmente? Com certeza. Isso demanda também cuidar da saúde, manter o corpo saudável, fazer atividade física, dormir horas mínimas de sono, praticar a higiene cotidiana, que também não é uma higiene só física, é uma higiene mental, desapegar de situações que aconteceram no teu dia, para que você possa meditar, repensar sobre elas e no outro dia ou na outra semana, de uma forma mais tranquila, mais harmônica, buscar uma solução se ainda não encontrou. Modificando a conduta, a postura, a caminhada, se for o caso. Também a prática da atividade física, de uma alimentação equilibrada. Se há necessidade de ir ao médico, fazer os exames, tomar os remédios, os procedimentos necessários, odontológicos, psicológicos, não importa. As ferramentas são muitas para que eu faça essa ascensão, essa melhoria material. E se eu de alguma forma não estou satisfeito fisicamente, me é lícito sim mudar o corte de cabelo, a cor do cabelo, fazer algum processo para embelezamento físico, desde que isso não vire
um mecanismo de satisfação para os outros, mas que seja para eu me sentir bem. E que eu não viva só em função disso, porque há outras melhorias tão ou mais importantes que eu preciso fazer ao longo da vida, porque o corpo morre. E esta é uma realidade, nós nascemos e morremos. Dessas duas etapas, nenhum ser vivo deixa de passar. Porém, o que nós fazemos durante esse período também é muito importante. Então, a gente não pode focar só no objetivo de cultuar o físico. E não há problema nenhum em cultuar o físico, mas não deve ser o único objetivo na vida. E aí também a questão de eu evoluir emocionalmente, sentimentalmente, perceber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que me deixa triste ou alegre, com raiva ou calmo, entre outros sentimentos, e trabalhar essas emoções em mim, que não significa guardar, prender, mas significa explorá-las, no sentido realmente, às vezes, de colocar o dedo lá na ferida interna e perceber o porquê que aquilo me incomoda tanto. E começar a trabalhar isso em mim, enfrentar isso, olhar de frente para isso. E entender que eu sou tão imperfeita, tão humana e tão sensível quanto qualquer outro indivíduo. Então, há coisas que eu gosto e que eu não gosto. Há coisas que me fazem bem e que não me fazem bem. Há coisas que eu sei administrar e coisas que eu não sei administrar. Há qualidades e defeitos em mim, como há qualidades e defeitos nos outros. E eu tenho tanto ou tanta dificuldade em aceitar os meus ou os erros alheios, quanto os outros têm em relação aos seus erros ou aos meus. E que nós somos falhos, porque nós estamos em aprendizagem. E todo espírito, por mais evoluído, venha ele para pagar karma, e a gente não vem só para isso. Venha ele para aprender e evoluir, e a gente não vem só para isso. Venha ele em missão, porque ele já é um espírito muito evoluído que vem para ensinar a humanidade num avanço maior, principalmente dos aspectos espirituais. Ele também não está aqui de graça por acaso, ele também vem num processo de ser testado na tenacidade, na perseverança em cumprir a sua missão. Portanto, ele também está ascendendo, passando por um processo de evolução. Então, a evolução, ela é inerente ao processo de amadurecimento, de aprendizagem, e independente da gente aceitar ou não, as aprendizagens vêm. E independente da gente querer ou não, quando essas aprendizagens vêm e a gente passa por situações e enfrenta essas situações da forma como consegue, há um processo evolutivo que se instala. Então, ninguém que chega aqui sai daqui da mesma forma. Nós aprendemos, nós evoluímos, nós nos melhoramos. E às vezes, a aparência de que isso não acontece quando a gente avalia de forma a julgar o outro. Mas não nos cabe julgar o outro, porque o processo evolutivo dele é dele, a aprendizagem dele é dele. Me cabe sim, talvez, como filho, como pessoa menos experiente que ele seja, talvez aconselhá-lo, mostrar uma outra possibilidade, porém não me cabe fazer as escolhas por ele, nem julgá-lo pelos erros dele, porque eu também sou passível de erros. Eu também cometo equívocos. Eu também tenho maus sentimentos, maus pensamentos, trabalho mal minhas emoções, me desequilibro também, porque ninguém aqui neste planeta, na psicosfera terrestre, com tantas influências negativas energéticas, não sucumbimos em determinado momento, que estamos mais ou menos vigilantes, mais ou menos preparados, mais ou menos evoluídos naquela característica, há um problema. Há uma provocação do meio.
E essa provocação, ela não deve ser vista como uma afronta, como se a vida estivesse te afrontando, mas como uma oportunidade de você se modificar, amadurecer, fazer de outra forma, pensar de outro modo, buscando uma melhoria. Deixando que o ego, que o egoísmo, que a vaidade, que o orgulho falem menos e deixando falar mais. O sentimento altruísta do amor, amor por si. E porque eu me amo, eu mudo. Amor pelo outro e porque eu amo o outro, eu sou capaz de produzir mudanças. Amar a vida que eu tenho. Porque quando eu amo e aceito, eu abro caminho para a prosperidade de novas oportunidades que vão me permitir trilhar num rumo diferente. Porque senão eu me fecho na estagnação, da escassez, de achar que a vida não me dá oportunidades ou oportunidades suficientes para novas escolhas. E todo dia ao acordar já é uma nova oportunidade para fazer novas escolhas. Mas se eu continuo firme no propósito dos velhos hábitos, por um orgulho, uma vaidade, um egoísmo meu, e aí eu preciso reconhecer que eu sou passível desses sentimentos e essas emoções como qualquer outra pessoa, porque aqui não há quem é melhor e não há quem é pior, mas nós somos diferentes, então a minha caminhada, ela pode ser mais próspera em determinada característica, mas não em outra, e do outro, na outra que eu não tenho e na minha não, e está tudo certo, porque a gente também aprende com o outro, direto ou indiretamente. Então é compreender que a minha missão é a vida que eu vivo. É superar os obstáculos, os vícios, as más tendências. Aquele trabalho difícil, aquele estudo que eu não consigo me concentrar ou compreender, aquelas relações, aquelas pessoas que às vezes são tóxicas e que eu preciso aprender a dizer não e me afastar, mas às vezes eu não posso me afastar, então eu tenho que buscar me modificar, porque nesse processo eu modifico a forma como eu vejo e automaticamente as situações mudam ao meu redor. E às vezes cabe a mim dar um basta em determinadas situações para viver outras experiências. Então sempre se trata de uma escolha minha, porque muitas vezes a gente tenta justificar algo ruim que acontece na nossa vida culpando o outro. Mas a culpa é nossa, que deixou o outro entrar, que deixou o outro fazer. Que não teve firmeza de limites em relação ao outro. Que abriu demais a guarda para o outro. Que oportunizou e possibilitou ao outro dizer o que queria, fazer o que queria. Obviamente que muitas vezes estamos numa posição hierárquica inferior. Mas hoje, mais do que nunca, com tantas lutas, nós temos que compreender que nenhuma posição hierárquica é superior a ponto de ter o poder do desrespeito, da injustiça. Nem as entidades de luz, ou Deus, ou a natureza, ou o que você queira chamar que é o que rege a harmonia da tua vida, nem eles, com toda a sabedoria que têm, são injustos. Exercem o seu poder de uma forma irresponsável a ponto de esmagar o outro com o seu poder. Subjugar o outro à sua vontade. Magoar, ofender, desestabilizar, intoxicar o outro.
Infelizmente, nós precisamos reconhecer que se eu ajo dessa forma, ou se eu deixo que ajam comigo dessa forma, eu estou sendo, no mínimo, conivente, cúmplice disso. Porque sempre é uma escolha minha me afastar desse processo. E se eu escolho não fazer isso, não me afastar, eu estou contribuindo para que essa situação se mantenha. Então é muito importante que a gente assuma as responsabilidades do que dá certo e do que não dá certo na nossa vida. Eu não sou responsável pela atitude do outro. Eu não sou responsável pela decisão do outro, mas eu sou responsável pelas atitudes das decisões que eu tomo em relação à minha vida. Com maior ou menor grau, dependendo da maturidade, da idade, da autonomia que eu já tenho. Mas sempre há uma possibilidade de conciliação. E se não há mais uma possibilidade de conciliação, já se negociou tudo que era possível, é hora de bater em retirada. E eu preciso entender que muitas vezes é hora de bater em retirada. E nem sempre eu quero abrir mão, mesmo sofrendo. E aí eu tento justificar porque é o meu karma. Não, é um karma que você está adquirindo. Porque a vida está te dando a oportunidade de você dizer não e você está mantendo um sim, mesmo numa relação tóxica, infeliz e que gera conflitos. Então a escolha é tua. Você está mantendo essa situação dessa forma. Cabe a você mudar a situação. É muito corrente a gente ouvir: mude você que o mundo muda. Porque independente se eu mudei, a situação ao meu redor não mudou, mas eu vou buscar outros ares, então meu mundo muda. As pessoas com quem eu vou me relacionar serão outras. As situações que eu acabo escolhendo me levam para outros caminhos. A gente não quer perder ninguém no processo, mas nós cumprimos ciclos. E ciclos começam e terminam, inclusive com pessoas, inclusive de relacionamentos. E a gente é apegado e chama isso de amor, mas apego não é amor. Porque amar não dói, se está doendo não é amor. Então, quando há um projeto reencarnatório, e há sempre, e para quem acredita, há um planejamento, em linhas gerais, de como vai ser o meu corpo físico, que normalmente é um reflexo do meu perispírito em relação à última encarnação. Há um planejamento de como eu serei e as condições, as situações que eu passarei fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, na profissão, na família, nos relacionamentos, na vizinhança, nas finanças. O que não significa que eu não possa, não deva buscar outros caminhos. Há aquilo que eu tenho que cumprir, que é o karma, mais cedo ou mais tarde ele vai bater na minha porta. Porque eu pedi para ele vir, para eu poder me livrar da culpa que me fez me arrepender e implorar a oportunidade de quitar o karma. Mas que eu não lembro, porque é me dado a dádiva do esquecimento para que todos entrem numa nova fase reencarnatória em posição de igualdade de condições. Ou seja, de ter a possibilidade de fazer novas escolhas sem a interferência do passado, que faria com que a gente fosse unilateral, arbitrário. Então a gente acaba tendo a oportunidade de fazer diferente e melhor. Se a gente aproveita a oportunidade ou não, aí é uma outra história. O planejamento ele será executado. Algumas coisas de forma obrigatória. Então, há coisas na vida da gente que a gente percebe que por mais que a gente tente evitar, elas acabam vindo. Porque são aprendizagens, débitos que precisam ser quitados, porque nós pedimos. Eu posso deixar para outra vida? Eu posso, tá muito difícil.
Mas às vezes eu já deixei para outra vida, em outras vidas. Até quando eu vou empurrar com a barriga? É mais fácil resolver. Foca na solução e resolve. Pode não ficar a contento para mim ou para os outros, mas é a forma possível. Vamos parar de esperar milagres. Milagres não existem. O que existe são atitudes. Atitudes que levam você a uma determinada situação. E aí, executando, vivenciando, experienciando, experimentando, aprendendo, ensinando, a gente vai avaliando a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então, há que toda noite, ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, se a gente não trabalha à noite, parar e refletir como foi o nosso dia, as nossas boas e más atitudes e condutas, os nossos bons e maus sentimentos e emoções. Onde nós erramos, onde nós acertamos, o que nós precisamos mudar, melhorar, manter. Porque é isso que faz com que a gente replaneje a nossa caminhada e as nossas escolhas sejam melhor feitas. Então vejam que, na verdade, no final das contas, tudo depende sempre individualmente de cada um. Ninguém vai fazer e ninguém deve fazer pelo outro o que o outro é capaz e deve fazer por si. Qual é o mérito de eu ter um projeto reencarnatório onde eu tenho que vir desenvolver determinadas habilidades? Eu não faço nada, os outros fazem por mim. E aí eu volto para lá sem nunca ter me dado nem a oportunidade da aprendizagem, tampouco a experimentação. Foi uma luta inglória. Foi uma reencarnação quase que perdida, porque a gente nunca perde tudo, sempre há coisas que a gente aprende. E mais cedo ou mais tarde a vida vai bater com esses problemas para que você resolva por você. Então vai chegar um momento que você vai se ver sozinho, porque naquele momento é você e a situação. Não é com outra pessoa, é com você. Não adianta fugir, não adianta reclamar. E não adianta insistir em jogar nas costas do outro uma responsabilidade, uma culpa que não é do outro. Isso é amadurecer. Isso é evoluir. Assumir as próprias responsabilidades. E é um processo, então também não precisa ficar na cobrança porque eu não fiz, porque eu não consegui, porque mais uma vez eu errei, porque você está focando no problema e você tem que focar na solução. Da próxima vez eu pretendo fazer de outra forma. E se pôr a refletir qual é essa forma. Para que da próxima vez seja diferente realmente. E aí, quando você desencarnar, você sair daqui com menos débitos e não com mais débito, e normalmente as pessoas estão se endividando mais ao invés de pagar, levando mais culpa, gerando mais arrependimento, tendo uma maior necessidade de reencarnar aqui. Muitos não vão ter essa oportunidade. Por N motivos, porque vão para outros planetas, porque retornam para outros planetas, porque vão para planetas menos evoluídos. E mesmo que eu não acredite e ache tudo isso uma balela de quem está falando, muitos acreditam que é assim que funciona. E se você não acredita, que você viva da melhor forma, fazendo bem dentro do que você acredita. Porque você estará também evoluindo. Então nós precisamos entender que o desencarne é um final de ciclo. Nós vivemos lutos constantes quando terminamos um relacionamento, quando saímos de um trabalho, quando um filho sai de casa porque ele foi viver a própria vida. Nós vivemos esses lutos para a gente aprender a lidar com o desapego, com as perdas provisórias ou permanentes. Porque a gente não perde nada, na verdade, porque ninguém é dono de nada. Ninguém carrega nada quando desencarna, nem o próprio corpo de carne que trouxe, que carregou durante a vida toda.
Então, nós cumprimos ciclos e encerramos ciclos. Porque outros vêm. E o próprio desencarne é terminar um ciclo de um planejamento que foi feito, honrado ou não, parcial totalmente, e iniciar um novo ciclo na erraticidade. E depois um novo reencarnado. E depois um novo. E assim, a gente vai vivendo essa vida que é eterna. Se melhorando e trazendo novas oportunidades de novas melhoras em outros aspectos. Mas também errando e aprendendo com os erros para aprender a fazer diferente. Portanto, desencarnes são novas oportunidades de estar retornando para onde eu vim, reencontrando quem eu lá deixei, matando saudades, mas sim também deixando aqui pessoas que vão passar por outras possibilidades e que vão aprender com isso. São novas oportunidades para eles e para nós também, porque aí temos a possibilidade de rever as nossas condutas nessa reencarnação e repensar um novo planejamento com novas oportunidades de novas conquistas. É um ciclo que tem vários términos e inícios constantes de aprendizagem. Então, o nascimento, ele é uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de avançar, de aprender, de evoluir, de prosperar. Porque quando eu vibro na energia positiva, da harmonia, do equilíbrio, de compreender que os problemas vêm, mas as soluções também, que as dificuldades estão para ser superadas, de que tudo tem um tempo para se resolver e que eu preciso administrar isso com paciência, de que eu preciso dos outros e os outros de mim, porém há aprendizagens individuais tanto para mim quanto para os outros, e que faz parte do plano e está tudo certo, eu venho fazer as aprendizagens de uma forma significativa, lúcida, autônoma. E aí, para finalizarmos, então, eu deixo os princípios do Reiki. Só por hoje não se zangue. Não adianta você ficar bravo com uma situação que não saiu como você queria. Foca na solução, como é que eu posso modificar ou da próxima vez fazer diferente. Só por hoje, seja honesto na sua atividade, no que você faz. Faça com amor, com carinho, com respeito, com dedicação. Por você, pela tua consciência tranquila, pelos outros, pela necessidade que os outros têm da tua atividade. Terceiro, seja calmo, ponderado, tranquilo, responsável. Respeite os outros. Valorize os outros, se valorize. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou. E eu também não posso exigir do outro aquilo que ele ainda não tem condições de oferecer. Mas também não preciso estar com ele caso ele reincida, principalmente em atitudes grosseiras, negativas. Só por hoje seja grato, agradeça o que você tem, agradeça quem você é, agradeça as tuas oportunidades de vida. Agradeça a cada pessoa que entrou na tua vida e trouxe uma aprendizagem. Agradeça cada oportunidade que você passou, as negativas e as positivas, porque você superou, você foi além. Logo você aprendeu. E se não aprendeu, outras oportunidades vão vir. E talvez mais na frente, quando você estiver com mais maturidade. E aí será diferente. E ainda a questão de ser bom, fazer o bem. Desenvolver esse amor incondicional. Amar sem exigir. Sem esperar retorno. Sem esperar troca. Por isso o amor começa por mim, em mim.
Depois para os outros, porque ninguém dá o que não tem. E aquilo que transborda em mim, o amor que eu sinto por mim, é o que eu vou poder transbordar para os outros. E se o outro não me retribuir, não faz falta, porque eu dei já o que sobrava em mim. E isso é muito importante. Para que a gente possa não se sentir lesado, prejudicado, quando a gente não é retribuído. Mas a gente nem faz as coisas esperando retribuição. Gratidão infinita. Quem quiser curtir, deixar o seu like no canal, eu agradeço. Quem quiser fazer comentários, eu agradeço também. Quem quiser compartilhar com outras pessoas, também eu agradeço. Às vezes as pessoas ao teu redor estão precisando ouvir essas palavras. Quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o reiki à distância, por 3 noites seguidas eu envio. Como é uma energia inteligente, eu sou um canal para essa energia, vai para o que você precisar. Então não precisa colocar os motivos pelos quais você está solicitando, até para não se expor. E também vai na medida que você se abrir para fazer a sua parte. Porque a cura, seja ela qual for, ela não depende do reikiano, de quem manda a energia, mas de quem recebe, internaliza e busca uma modificação. Então, a energização é para você se equilibrar e, a partir disso, se curar. Lembrando que a cura nem sempre vai ser aquilo que você espera, mas sempre será aquilo que você precisa. E desejo uma semana maravilhosa, de muita luz, de muita harmonia, de muito amor, de muita paz, de muita fraternidade, de muita prosperidade para todos, com muita energia positiva. Gratidão infinita, um abraço a todos e até a próxima semana.